que diz assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-lo para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado com os que castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Bendito Deus, mais uma vez, suplicamos que use da tua graça e misericórdia e derrame, Senhor, delas mais uma vez em nossas mentes, para que possuidores, ó Deus, desta habilitação, desta bênção vinda de ti, possamos, ó Deus, aprender, assimilar e, acima de tudo, praticar. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa tão sublime. Nós oramos pelo nome, sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Um pastor luterano chamado Martin Niemöller, no período da Primeira Guerra, enfrentou algumas situações que eu gostaria de compartilhar com você. Uma delas é que, em certo momento, ele foi preso, se você não se lembra, no regime nazista, não é? Então, era aquela perseguição terrível e o perigo de morte era crescente. Não eram apenas ameaças de morte, não era apenas cancelamento na internet, mas era efetivamente perigo de morte. E Niemöller foi preso porque ele estava pregando a verdade do Evangelho na Alemanha. Este homem, efetivamente, entendeu o chamado do Evangelho. Este homem entendeu efetivamente o que era, se possível for, entregar a sua vida pelo Evangelho. E quando ele estava lá na cadeia, ele, luterano, homem muito sério, pregador do Evangelho, militar, seríssimo em seus compromissos, foi visitado por um outro homem, um outro pastor, que foi lá para lhe dar uma palavra de consolo. No entanto, ao conversar, o outro pastor olha para ele e diz assim: Querido Martin, basta apenas você recuar com algumas coisas que você tem pregado. Você não precisa, assim, renegar de todo, mas recue com algumas palavras, algumas frases que você tem dito, e você será liberto. E Martin Niemöller olha para ele e diz: É por isso que você não está preso? E o silêncio tomou conta do lugar. Meus irmãos, é óbvio e escancarado que no fim dos tempos essa perseguição cresceria. Aliás, essa perseguição tem crescido. É óbvio, é claro, é evidente que vai chegar momentos muito mais obscuros que esse, em que o Evangelho não poderá ser pregado como hoje ainda é no nosso país.
Todo mundo sabe da proposta aí de censura dos textos bíblicos. Todo mundo sabe que existe um movimento político para limitar a pregação do Evangelho, porque os motivos nós iniciamos no domingo passado. Mas eu gostaria aqui de ressaltar que isso não vai parar, isso não vai diminuir, isso não vai ser amenizado. Isso começou aqui, nesse contexto, de uma forma, vamos dizer assim, institucional. A perseguição contra o Evangelho, contra a palavra, contra o próprio Senhor Jesus é antiga. No Antigo Testamento, a gente já percebe a perseguição a tudo que se refere a Deus. E nós vamos perceber que essa perseguição não é algo assim, de tempos em tempos. Nós vamos perceber que essa perseguição não é privilégio de alguns países, essa perseguição não é privilégio de alguns povos, de algumas etnias, mas é uma perseguição contínua, organizada, profunda, em relação a tudo que se refere a Deus. É crescente a partir do Novo Testamento, porque o próprio Deus andou na terra, como nós bem já vimos. É crescente porque não somente um homem dizendo que era Deus andou na terra, mas o poder dele foi visto claramente. O poder dele foi visto por centenas de milhares de pessoas. E não somente o milagre, não somente uma pessoa dizendo, olha, eu ouvi dizer que um tal homem que era cego passou a enxergar. Não somente uma fama, sabe, que iria se espalhando por aí. Olha, eu ouvi dizer que em tal cidade tem uma igreja e lá tem um pastor que cura. Não era isso. Era efetivamente o reino de Deus chegando. Os milagres eram, a pessoa não enxergava, ela passava a enxergar. Ela não andava, ela passava a andar. E não somente esses sinais, mas muitos outros foram efetivamente estampados na história e diante de muitas pessoas. E o resultado que nós temos é perseguição. Vamos relembrar aí. Nós temos acompanhado uma história específica, né? A partir aqui do capítulo 3. A história de um coxo, de um PCD, de alguém aleijado. Seus pés não dava para ser corrigido com cirurgia. Era um negócio terrivelmente complexo. A partir do capítulo 3. E a partir de agora eu vou dar pontos aqui, só para você relembrar aqui o que está acontecendo. Vimos que Pedro e João curaram esse homem, esse coxo, ali no início do capítulo 3. Eles curaram de uma forma inédita e também dizendo que eles fizeram isso com seus pés, seus músculos tornados perfeitos. Não por eles, mas no nome de Jesus. Como resultado desses milagres, capítulo 3, as pessoas se reuniram em torno de Pedro e de João e passaram a interpelá-los. E o que acontecia com eles? Em vez deles se engrandecerem, eles já, não façam isso, a autoridade, o milagre é dele, de Jesus. Eles direcionaram a glória para o Cristo, não é? E nesse caminho, essas pessoas passaram a ouvir, mas não somente perceber o milagre, mas ouvir. Lembra que a gente ressaltou bastante essa ideia aqui de percepção do que estava sendo visto e ouvido?
Não era apenas um ouvir dizer, mas era uma percepção profunda. A gente vai perceber isso no capítulo 2 e 3, assim, de uma forma repetitiva. E viram, fitando, observando, pensaram sobre o assunto. E eles dois começam a pregar para essa multidão. E o resultado dessa pregação, cura, testemunho, apontando para Jesus, e agora pregação de novo, as pessoas se convertendo, o resultado disso foi que eles foram presos. Certo? Então, nós chegamos aí no último domingo, quando eles são presos. E eles foram levados aí às escuras, às escondidas, na calada da noite, para a Suprema Corte dos Judeus, o chamado Sinédrio, onde eles puderam se defender. E a defesa deles inicia basicamente assim. O milagre foi pelo poder de Jesus, não foi por nós. Que Jesus é esse? De quem que você está falando? Relembrando, queridos, que o nome Jesus era um nome relativamente comum. Era como dizer assim, olha, eu conheço o José que mora no Itaim. Que José? Eu conheço a Maria. Só aqui nós temos 5. Só aqui na nossa igreja tem 5. E está chegando mais. A grande questão aqui é que eles deixam claro quem é, como. Ele qualifica esse Jesus. Ele diz assim, ó, aquele Jesus que vocês mataram, aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus que vocês não somente mataram, mas mataram de uma forma extremamente vergonhosa, levando até a cruz, ele ressuscitou. Aí dá aquela briga que a gente viu no domingo passado, lembra? Porque você tem de um lado os fariseus, que até criam na ressurreição. E do outro lado você tem os saduceus, que não criam. Não dá para conversar com eles em relação a esse negócio de ressurreição. Então, está estabelecido ali porque havia envolvimento político, interesses políticos, religiosos, financeiros, sobretudo de status, não é? Então, a confusão está estabelecida. Então, esses homens são chamados, eles dizem isso, e a partir do verso 12, eles dizem assim, verso 11, aliás, e este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Eles fazem aqui um jogo de palavras para dizer assim, vocês, que são aqueles que deveriam liderar esse povo, que deveriam estar pregando o evangelho para esse povo, que deveriam estar anunciando a vinda do Messias, que deveriam estar anunciando esse Messias chegado, que deveriam estar ao lado dele, vocês o mataram. Vocês recusaram. Não foi qualquer um. Não foi Pedro, João. Não fomos nós que vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram simplesmente o Filho de Deus. É isso que ele está dizendo aqui com pedra angular. Da figura da construção civil, naquele período, a pedra angular era aquela pedra colocada para dar sustentação, firmeza na construção. E ele está dizendo assim, olha, a parte mais importante da construção de vocês tiraram. Ou seja, todo o seu edifício desmoronará em breve. E aqui nós chegamos a esse contexto, porque, na verdade, nós nem saímos desse contexto, porque a história continua, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E perceba que aqui ele já está deixando claro, olha, nós somos presos, injustamente, vocês o mataram, vocês estão cometendo injustiça, vocês estão fazendo novamente uma coisa errada. E detalhe, nós estamos aqui presos e pregando que não há nenhum outro nome que importa debaixo dos céus. Verso 13. Aliás, segunda parte do verso 12. Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora sim o 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
É mais ou menos assim, queridos. Esses caras estão falando sério. Esses caras parecem aqueles caras lá do time daquele que foi crucificado. Por quê? Porque haviam características específicas. Uma delas é que eram pessoas simples. Jesus não chegou pegando assim a nata teológica, vamos dizer assim, do local. Jesus não chegou contratando assim os doutores. O que nos leva à nossa primeira reflexão aqui, nessa primeira divisão, a partir do verso 13. Deus usa quem Ele quer. Isso já está bem estabelecido entre nós. Mas perceba que aqui há algumas lições importantes para a gente refletir. Aqueles homens influentes do santuário, que estavam acostumados aí a ter poder sobre os outros, e esse poder efetivamente estava relacionado ao seu cargo, à sua função, à sua missão. Talvez para vocês não seja tão comum, mas entre nós, quando nos reunimos em liderança, incentivamos que outros que não são eleitos, sobretudo homens capazes, pessoas que entendem o seu chamado para liderar, estejam no nosso meio e partilhe das benesses, de ouvir a importância de ser efetivamente um líder para o benefício do reino. E nós incentivamos isso por um princípio muito simples, irmãos. Não é aquele que é mais inteligente, não é aquele que detém os maiores títulos, não é aquele que sabe falar melhor, não é aquele que vai trazer todos os pré-requisitos, encabeçados, obviamente, por beleza, porque é isso que o povo faz, não é? Na escolha, até hoje, se você se lembrou aí do episódio da escolha de Davi, você sabe, é isso mesmo. A gente faz isso, a gente gosta que o nosso representante seja alguém bonito, que fale bem, não é? Uma pessoa geralmente de estatura elevada, uma pessoa que tem status na sociedade. Eu estou contando aqui na minha cabeça, até agora eu estou bem. Né? Só ficou ruim a questão do status aí, dinheiro, carro, essas coisas, né? Porque bonito, né? Mamãe disse que eu sou. Então, perceba, o que está claro aqui para nós é que Deus não faz esse tipo de jogo que a gente faz, sabe? Você quer ver uma percepção muito interessante? Os políticos que nós escolhemos, os líderes que nós escolhemos, o gerente, o supervisor, o encarregado, aqueles que são geralmente, que estão acima da gente, a gente escolhe como sendo os nossos líderes. Deus faz totalmente o contrário. E aqui nós temos um exemplo claro disso. A sua posição e o seu aprendizado, o seu controle sobre o povo, estavam aqui agora, olha, sendo questionado. Por quê? Chegam os caras aí, tem um pescador, tem um outro aí que é mais ou menos assim, fala bem, mas não entra nessa lista aqui. Sabe por quê? Porque eles não fizeram faculdade de teologia. Eles não fizeram seminário. Eles não têm nenhuma graduação. Eles não têm mestrado, pós-graduação, doutorado, não tem nada disso. Então, esses homens não podiam estar falando. Mas os líderes percebem isso. Porque o termo que eles vão utilizar aqui é mais ou menos assim, numa tradução literal, assim, esses homens não são escolados, não têm faculdade. Mas com isso eles estão dizendo que esses homens eram analfabetos? Não é isso. Mas eles estão dizendo assim, esses homens não estudaram conosco, não fizeram a escola rabínica que deveria. Não é? Quando eles dizem aí, homens iletrados. Você percebeu isso aí? No verso de número 13? Olha aí. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
o discurso era o mesmo. Esses homens tiveram um curso intensivo de 3 anos com aquele Jesus. Queridos, e o tribunal ficou assustado com o conhecimento e equilíbrio desses homens que não tinham formação nenhuma. O que chamou mais ainda a atenção deles, porque eles admiraram-se, o texto vai falar para a gente, e reconheceram. Admirar, aqui, queridos, é uma palavra que não apenas como a gente usa, olha, eu estou admirado com fulano que era assim, agora é assado, mas é algo de espanto. É como se eles estivessem dizendo assim, uau! Como esse cara pode estar falando ali? Como eles não podem apenas estar naquele lugar fazendo aquilo, mas o discurso deles é diferente. Vocês já viram aqueles vídeos que vira e mexe aparece um ou outro aí, que alguém está sentado numa calçada, do lado dele tem um mendigo, usuário de drogas, ou alguma coisa assim, e esse usuário de drogas ou mendigo para um instante e fala organizadamente, utilizando, inclusive, o que é muito difícil, né, nos nossos dias, né, concordância verbal, e expressa ideias organizadas, com argumentos, e todo mundo grava aquilo e coloca nas redes. Olha que incrível! Olha o que esse cara fez, sem conhecer o passado da pessoa, obviamente. Um dos exemplos mais incríveis, que pelo menos da minha geração, é a ascensão de um artista chamado Seu Jorge. Quem nunca ouviu aqui as músicas do Seu Jorge, né? E esse saiu das ruas para o estrelato. Hoje é milionário e pelos seus próprios méritos, porque, de fato, ele é um grande artista. Mas tem registros na TV aberta, ele na rua ainda, cantando num círculo de pessoas, e ali ele foi descoberto por um produtor musical e a carreira dele decolou. Porque isso chama atenção. Mas o que estava estabelecido aqui não era uma característica deles, não era o conteúdo deles. O que estava estabelecido aqui, esses homens são diferentes. Por quê? Porque eles entenderam, reconheceram que eles andavam com Jesus Cristo. Queridos, Deus tem o hábito de usar homens e mulheres em escolas. Homens e mulheres que, pela sua história e caminhada com o próprio Deus, têm feito, assim, um grande estrago no mundo caído. Estrago no sentido positivo. Homens e mulheres que não são reconhecidos, mas que o Evangelho avançou através deles. Queria fazer um exercício de memória contigo agora. Pense na pessoa que te apresentou o Evangelho. Quantas faculdades? Quantos doutorados? Pense na pessoa que disse assim, olha, Jesus morreu na cruz para te salvar. Invariavelmente, uma pessoa ou outra você vai encontrar, eu fui na igreja e ouvindo a pregação do pastor. Mas a imensa maioria das vezes não foi. Foi o irmão, a irmã da igreja, que convidou para ir na igreja, que convidou para um café, que a sua vida era um testemunho vivo. Não foram palavras bonitas, bem elaboradas, discursos anteriormente ensaiados. Deus usa quem Ele quer. Vejamos alguns exemplos de forma bem rápida. Porque Deus tem esse hábito, né, que às vezes nos incomoda, porque geralmente a gente quer aquele que fala melhor. É por isso que às vezes, quando a gente está num lugar estranho a nossa... Se o pastor estiver lá, a gente vai dizer, fala para o pastor, pede para o pastor orar. A gente tem tentado acabar com isso aqui, há muito tempo, né? Pede para o pastor, leva para o pastor. Não! Sabe por quê? A gente acaba com uma das doutrinas mais belas da Escritura, o sacerdócio universal. Não é o pastor, não é o presbítero que tem autoridade para pregar o Evangelho, é toda a igreja. Vamos a alguns exemplos aí. Abraão adorava muitos deuses antes de conhecer o Deus Todo-Poderoso.
Iletrado? Pode ser. Moisés matou um homem e admitiu que era um péssimo orador. Eu sou pesado de língua, Senhor, como é que eu vou falar para esse povo? Raabe tinha uma profissão duvidosa e é enquadrada na galeria da fé. Esther, uma garota judia, que tinha apenas beleza física, mas que foi convocada e demonstrou ser grande ferramenta do Senhor para a vida da nação. Davi era um homem subestimado por causa da sua idade, sua aparência, baixinho, simplesinho, mirradinho, né? Dizem alguns, ruivo. Amós era um simples pastor de ovelhas. Maria era uma adolescente comum, com um coração extraordinário. Os discípulos em si eram um grupo de homens que vieram de várias esferas da sociedade. Tinha gente letrada? Tinha. O autor desse livro que nós estamos lendo, esse era letrado, mas isso era minoria. O Senhor vai fazendo com que os seus propósitos se cumpram na vida de todos aqueles que o buscam, que o servem efetivamente. E há dois pré-requisitos muito interessantes que a gente pode perceber aqui. É disposição e disponibilidade. Disposição e disponibilidade. Quando você quer servir ao Senhor, querido, não tem nada que te impeça. Ah, mas eu estou cansado do trabalho. Ele te usa se você quiser. Ah, mas a minha vida é difícil. Ele te usa se você quiser. E perceba, eu não estou colocando aqui Deus numa caixinha dizendo assim, olha, Deus não vai te usar se você recusar. Como tem gente que faz isso por aí. Deus só vai agir se você fazer aquilo. Não, Deus usou um maluco lá, que fez com que ele comesse grama até o final da sua vida, para depois despertar e ter o seu coração transformado. Deus usou de muitas ferramentas. Deus tem usado até hoje seus filhos como lhe apraz. Disponibilidade e disposição é essencial para a vida daqueles que servem ao Senhor. Agora, se você se coloca, você nunca tem tempo, se você não tem prazer, gente, uma das coisas mais prazerosas na vida de um crente, deve ser ele estar sentado com a sua Bíblia aberta e outra pessoa na sua frente, e você lendo a Escritura junto. Aquilo deve trazer regozijo ao seu coração, principalmente quando a pessoa entende, principalmente quando a pessoa responde positivamente. Estudar a Escritura hoje está cada dia mais escasso. Por quê? Porque as pessoas não têm prazer nisso. Disposição, disponibilidade. Deus vai te usar onde você estiver, para quem você sentou com uma pessoa, pegou um Uber, pegou o trem, não importa, Deus vai te usar, se você se colocar disposto. Percebeu a grande diferença entre ficar naquela posição de, poxa, fulano nunca vem à igreja, poxa, fulano não é dizimista, poxa, vem uma vez e falta 10. Isso é a pessoa com Deus, querido. Tá bom? O conselho está vendo essas coisas, o conselho está trabalhando com essas pessoas. Você tem que se colocar disponível. Você tem que se colocar no caminho para servir efetivamente. Ainda que seja preso, perseguido, sua promoção não saia, as pessoas te olhem torto, e você não consiga nem falar uma única palavra na reunião, sem ser taxado de misógino, de preconceituoso, de religioso, de crentezinho, de pastorzinho, esses reverendos por aí. Segundo, com os discípulos, como os discípulos precisamos ser pessoas que estiveram com Jesus, pessoas que caminham efetivamente com Jesus. Gente, qual foi a última vez, pelo amor de Deus, pense nisso, que você abriu a sua Bíblia e sentou com alguém, que você chamou a pessoa e falou, deixa eu orar com você. Estou orando por você. Aqueles vídeos que a gente faz na reunião de oração, gente, vocês não têm noção do impacto naquilo na vida das pessoas. Se vai converter é outra coisa, aí não é com a gente. É com alguém que está presente aqui.
Alguém que foi prometido aqui está presente. É com ele. É ele que vai tocar o coração. Ou vocês acham que foi o discurso de Pedro? Não podemos servir a Deus com a nossa força, nem chegar ao céu pela nossa bondade. Devemos entender isso claramente, confiar em Cristo para a vida eterna e falar dele para as pessoas. Ele nos chamou para isso. É seu poder transformador, é a sua graça que nos fará vasos da graça e influência de Deus. Essa semana eu tive um diálogo muito profundo com a minha filha a respeito do profeta Jeremias, quando ele apresenta a figura do oleiro que vai lá e destrói o barro, o vaso, e faz de novo e refaz como ele quer. E aquilo encheu meu coração de alegria, porque uma criança percebendo que nós somos como barro na mão do oleiro. Quem nunca se viu desesperado depois que o barro seca, não é? Quebra um vaso lá, poxa, eu gostava tanto daquele vaso. A gente não fica assim às vezes, né? Agora imagine, perceba, isso é a sua vida, é a minha vida, é o jeito que o Senhor faz. Ele faz essas coisas, sabe para quê? Para nos tornar instrumentos dele. Ele faz como lhe apraz, com quem lhe apraz. Depois da gente entender que Deus usa quem ele quer, preste atenção, depois da gente entender que ele vai usar quem ele quer, homens iletrados, para o avanço do reino, nós vamos perceber que as pessoas se esforçarão muito, mas muito, para resistir à verdade do Evangelho. É o que eles fazem aqui. Vocês perceberam isso? Olha aí, ó, a partir do verso 14. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. É mais ou menos assim, ó. Conhece? Conheço. Era aleijado ou não? Era. Está em pé agora, em perfeitas condições? Não são aqueles canalhas da TV tarde da noite aí, que a pessoa diz que estava curada, que era aleijado e anda assim. Ah, eu tinha um caroço aqui, ó. Vai para o inferno sem caroço. Vai para o inferno manquejando. Porque não entendeu que a salvação, o contato com Deus, produz uma transformação verdadeira. Pode ser física, pode, mas a principal é espiritual. Esses homens estavam resistindo à verdade do Evangelho. Olha aí o 14. Ele está curado. O que vocês vão falar? Verso 15. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não puderam negar. Em vez de admitir os fatos, queridos, e abrir os seus corações ao Senhor Jesus, e abrir seus corações àquela realidade, como a gente viu, né, na escola dominical de manhã, a importância de que quando o evangelho é pregado, o discipulado é bem feito, quando o reino é apresentado, as coisas mudam. Esses homens resistiram. Essa semana eu tive uma experiência interessante também com um colega de curso. Esse colega mandou uma mensagem no grupo dizendo assim: nossa, mas eu já vi pessoas defendendo assim o evangelho, mas nesse contexto acadêmico, isso é uma vergonha. Eu falei, opa, vamos lá, vamos às verdades. Eu tinha acabado de participar da aula. Eu falei assim, eu não vi nada. Ele rangia os dentes, como estava fazendo já em alguns outros momentos, em relação a um determinado professor que estava defendendo um momento histórico da vida, um momento histórico, um recorte histórico, em que o cristianismo, a fé, se utilizou da filosofia para elevar o status da fé, e não somente elevar, mas a trazer uma nova perspectiva de uma fé. Não somente a fé do coração, o particular, mas a fé aqui, a inteligência transformada,
A inteligência que entende que existe um Criador. A inteligência que diz, que entende que esse Criador determinou parâmetros para uma vida de santidade. Esses parâmetros foram quebrados, não foram cumpridos. E houve consequências. Essas consequências trouxeram morte sobre o povo. Essa morte precisava ser extirpada da vida do seu povo. E ele produz a solução: sacrifícios. No primeiro momento, temporários, com animais. No segundo momento, nós temos o sacrifício perfeito, que agora simplesmente resolve a situação. É inteligível isso ou não? Mas eles rangem o dente. E esse colega apresentando essa perspectiva, eu falei: querido, não sei de onde você tirou isso. Ele apenas está mostrando um recorte da história. Ele não militou, ele não defendeu, ele não disse que estava certo ou que estava errado, ele simplesmente mostrou a história. Por que você tem tanta raiva disso? Não, porque está claro aqui que ele está defendendo o cristianismo. Eu falei: ele não está defendendo, até porque a raiz dele é outra. A raiz dele é romana. A formação dele é na Pontifícia Universidade Católica. De onde você tirou isso? Mas o ranger de dente dele estava incomodando ele. Sabe por quê? Porque a verdade, quando é apresentada, incomoda. E aquilo tem, criado nele uma antipatia. Das duas, uma, ele não vai resistir, porque o lugar lá ele vai se deparar cada vez mais com exemplos assim, que nem foi esse o caso. Não é? E eu nem estou defendendo aqui o professor que sim ou não. A questão é, a verdade está estabelecida. Eu nem sei se o pastor é crente, o professor é crente ou não. A questão não é essa, a questão é que a verdade está posta. Por que tem raiva da verdade? Porque a verdade incomoda. Porque a verdade, ela nasce de absolutos. E nessa sociedade líquida que a gente vive, não pode existir absolutos. Esse negócio de família, principal exemplo de absolutos, né? de tradição, um pai, uma mãe com seus filhos. Isso é absurdo. E sabe por que tem muito crente defendendo isso? Porque nas suas famílias já há exemplo assim. Sabe por que é tão difícil a gente lidar com isso em nossos dias? Porque as pessoas confundem paixão, amor, sabe? As coisas do jeito que estão com verdade bíblica. Querido, você pode ter a sua opinião, mas é o que a Bíblia diz. Você pode até discordar da Bíblia, mas essa é a verdade. Não tem como dizer que homem não é homem e mulher não é mulher. Biologicamente, historicamente, não é? Só que essa verdade tem incomodado por aí. Por quê? Porque eu quero satisfazer os meus desejos. Eu quero aqui justificar a minha postura pecaminosa. E isso eu vou me afastando da verdade. E está assim de gente na igreja, se afastando da verdade. Não conseguem ouvir a verdade do Evangelho. As pessoas se esforçarão para resistir à verdade. Elas vão se opor aos fatos. Está claro aí. Eles mesmos dizem. Olha, gente, é absurdo o diálogo que a gente percebe aqui. Eles mesmos dizem. Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito. Todo mundo viu. É verdade. E por que eu vou contra essa verdade? Por que eu vou enfrentar essa verdade? Se é verdade, é verdade. Profundo isso, né? Se é verdade, é verdade. E toda verdade é verdade de quem? De Deus. Como nós revimos isso, aprendemos isso na palestra ontem, não é? Os fatos históricos tornam o cristianismo difícil de simplesmente descartar. É isso que está me incomodando esse colega aí. Para o mundo é um fato agravante, é algo que incomoda, é algo que traz ranger de dentes. O que nos leva ao próximo aspecto. Além da gente perceber que essas pessoas
resistirão à verdade, nós vamos perceber que essa resistência é profunda. Não é algo simples, é algo profundo. Aqueles que se opõem ao Evangelho recorrerão a todo tipo de táticas. E agora mais uma lista, para você que gosta de anotar. Eles aprovarão leis que resistirão à expressão religiosa. Eles aprovarão leis que resistirão à verdade do Evangelho. Eles aprovarão leis que vão impedir você de cuidar dos seus filhos, de apresentar a verdade para os seus filhos, de querer tirar o seu direito como já é. Não é como ouvi recentemente uma pessoa falando para mim, que uma defensora pública disse que nós não temos direito sobre os nossos filhos no que diz respeito à educação. Porque o ECA, o nome já diz tudo, né? ECA. Estatuto da Criança e Adolescente, deixa claro isso. Você não tem jurisdição sobre a educação do seu filho. Por isso que nunca aprova o homeschooling. Pelo menos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a luta é grande nesse sentido. Por quê? Porque eles querem ter o controle dos nossos filhos. Porque eles querem colocar na cabeça dos nossos filhos as maldições da atualidade. Mais uma vez, vai haver uma resistência profunda à verdade. Nos atacarão pessoalmente de todas as formas possíveis. Ampliarão os nossos erros. Não é à toa que toda vez que você ouve a palavra pastor numa notícia, vem em seguida uma notícia ruim. Há um movimento deliberado e intencional para destruir a imagem de qualquer cristão que não esteja de acordo com o seu discursozinho. É por isso que nós temos até famosos como Leonardo Gonçalves, como Kleber Lucas. Sim, irmãos, eu vou dar nome, sabe por quê? Porque esses homens têm feito um estrago na vida da igreja, têm arrebanhado pessoas para o inferno. Esses homens se desvirtuaram, esses homens têm pregado um outro evangelho, esses homens têm feito um desserviço ao reino, esses homens têm sido inimigos de Deus, jactanciosos, ávidos por ouvir novidades. Homens letrados, inteligentes, homens que saíram do nosso meio e decidiram flertar no primeiro momento com o pecado. Depois, dar de mãos aos pecados. E depois, casarem-se com os seus pecados. Um escândalo cristão, querido, é sempre uma grande notícia. É visto como evidência da hipocrisia da fé cristã. Toda vez que um crente cai, não é? Toda vez que acontece alguma coisa, fazem questão de lembrar daquele maluco, porque aquilo é um maluco, um tal de um pastor aí que é envolvido com tráfico no Rio de Janeiro. Comprovado, tá bom? Isso aí, esse devia estar preso mesmo. Fazem questão. Por que toda vez que qualquer pessoa... Por que foi feito esse estardalhaço em torno da Flor de Lis? Não a Flor, a deputada, que antes cantora, líder gospel. Por que foi feito? Até série de TV foi feita. Porque é cristã. A gente tem que destruir esse povo. A gente tem que humilhar. A gente tem que mostrar que eles são hipócritas. Que todo mundo lá dentro daquela igreja acha que eles são santos. E daqui tem pipocado essas pessoas que vêm atacar a gente depois. Porque não resistem à verdade do Evangelho. Eu já fui de lá. Eu fui membro, eu fui diácono, fui presbítero durante muito tempo daquela igreja. Eu fui pastor daquela igreja, eu conheço muito bem como é que é lá dentro, as sujeiras e tal. A gente nunca rogou para nós, pelo menos crente saudável, crente inteligente, nunca fez isso. Igreja inteligente não faz isso de dizer que salvação está aqui, ó, somente aqui, debaixo da sarça. Ficou boa essa, né? Debaixo da sarça. Para quem não sabe o que eu estou falando, o símbolo da nossa igreja. Salvação só tem na igreja presbiteriana. Alguém aqui já ouviu a gente pregando isso? Todo mundo que está aqui é santo e perfeito. Entrou, se tornou membro, está salvo, está garantido. Ó, é isso? Mas não, eles vão mentir. E o mais interessante é que a maioria desse grupo, de fato, andou por entre nós. Pessoas que praticam uma fé estranha ao Evangelho.
Pessoas que têm contato com a Escritura e, ao mesmo tempo, frequentam centros de macumba, benzedeiras, que tiram lá uma carta do tarô, que buscam saber como é que está o seu horóscopo. Pessoas que estão no nosso meio, que vão fugir em breve, porque as coisas vão piorar. Porque quando essa perseguição se intensificar, não ficarão, de forma alguma. Porque isso a Escritura nos ensina, que é servido para o reino da seguinte maneira. Quando houver a peneira de fato, quando houver aquela peneira que Jesus nos apresenta lá em João, capítulo 4, se não me engano, quando houver aquela peneira, uns vão ser jogados no fogo, e aqueles que ficarem vão caminhar com ele. Infelizmente, essa é uma grande realidade. E os dias estão se afunilando. Muito pelo contrário, queridos, do que tem dito de nós por aí, nós amamos as pessoas, e é por isso que a gente apresenta o Evangelho a elas. É interessante essa perspectiva, não é de, ok, estou falando tudo isso, mas se ela crê e disser assim, eu quero seguir a esse Jesus, o que a gente faz com essa pessoa? Não, você vivia atacando a gente, você vivia criticando, você vivia perseguindo a gente. O que a gente faz? Braços abertos. Precisamos saber que enfrentaremos essa oposição com a mesma estruturinha que está sendo apresentada aqui. Devemos estar preparados, porque cedo ou tarde, ela virá. A dúvida não é se ela virá, a dúvida é quando. Está muito claro aí, não está? Há momento em que devemos desobedecer a essas autoridades. O terceiro aspecto para a gente refletir. Vamos entender aí do 18 ao 20. O Sinédrio não sabia mais o que fazer. Eles não podiam punir aí os discípulos, né, pois todos reconheceram como um milagre. Então eles disseram a Pedro e a João que nunca mais pregassem sobre Jesus. Os discípulos responderam, aí não dá. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com a gente. Não podemos deixar de falar dessas coisas que vimos e ouvimos. Jesus tinha transformado suas vidas e eles estavam convencidos que ele era o Messias. E por isso eles estavam naquela pegada, naquela caminhada. Agora perceba, se você não entende o significado do que Jesus é para a sua vida, a ponto de você desejar ardentemente falar dele para outras pessoas, procure outra coisa para fazer. Você está perdendo tempo na igreja. Você está perdendo tempo na igreja. Pastor, as pessoas vão sair. Se você sai com um discurso que é o texto bíblico que está dizendo, a Escritura ensina isso. De fio a pavio, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar a Escritura dizendo, vai viver tua vida. Porque você não entendeu o que é o Evangelho. Você vai falar desse Senhor tão livremente, tão poderosamente, tão intensamente, que as pessoas vão começar a se converter. Não pelo seu discurso, mas pelo poder de Deus. O Evangelho. Falar, eles, né, no caso deles, falar seria desobedecer a ordem dada pela corte judaica de uma forma profunda. E aqui um grande estudioso da Escritura, chamado James Boyce, ele ressalta que na história houve 4 maneiras diferentes de responder a essa autoridade do governo. Como assim? Vamos entender. Por que tem uma certa tranquilidade entre a gente? O bicho está pegando em vários aspectos por aí. Por que existem coisas que parece que está tudo bem para mim, mas o pastor parece que está falando de uma outra realidade? De onde ele tirou essas informações? E graças a Deus pela internet, né, que alguns de vocês podem conferir, ou têm conferido e assistido a perseguição velada que tem acontecido por aí.
Mas ele traz, em primeiro lugar, que há aqueles que dizem que Deus é a única autoridade e negam inteiramente a autoridade do Estado. Existe esse grupo. O que importa é servir a Deus. O Estado não presta para nada, não serve para nada. Essa relação Estado-igreja, a gente já viu que não dá certo. Exemplo disso, os monges que se retiram, não é? Não somente esse monge, mas uma vida monástica, uma vida ascética, separada, em que não se relaciona com a sociedade pecadora. Tem muitos movimentos assim. Muitos deles floresceram nos Estados Unidos no século XVIII e permanecem até hoje. Pessoas que criam comunidades, chamadas perfeitas, talvez um dos mais famosos seja o grupo Amish, né, que tem raízes não, tem dissidentes até aqui no Brasil. Comunidades que se separam para viver uma vida completamente diferente. Seguidores de várias religiões. Vocês sabiam que, por exemplo, tem os seguidores de Odin aqui em São Paulo? Um grupo que vive, tem que rir, gente, um negócio desse. Vive como vikings, numa reserva, aqui no Pico do Jaraguá, ali na região do Pico do Jaraguá. Um sítiozinho, eles vivem lá, vestidos como vikings, andam com espadas, tudo ali dentro, ali. Tem batalhas, sabe? Eles não vivem lá fora, porque o que importa é a adoração ao Deus deles, o Deus nórdico, não é? Thor é um deles. Acho que eles não gostaram do filme. É também a abordagem essencial daqueles cristãos evangélicos que se separam tanto do mundo secular, que se retiram da cultura, se recusam a participar das eleições, têm amigos cristãos, só têm amigos cristãos ou trabalham apenas para uma empresa cristã. O negócio dele é consumir, viver, tudo é na bolha cristã. Jesus nunca ensinou isso. Jesus fez o contrário, né? Sai. Eu te chamei para ser pescador de homem, não foi para ser pescador de crente, né? Não pesque no aquário, pelo amor de Deus. Segundo, outro grupo, há aqueles que veem o Estado sozinho como autoridade. Essas pessoas choram junto com os judeus. Como assim? Não temos um rei, a não ser César. Porque Jesus, o Messias, né, para eles não veio ainda e tal. Então tem essa percepção, ok, servimos a César e só César e está tudo bem. Essas pessoas acreditam que Deus não tem nada a ver com a vida pública ou Estado de direito. Deus não se envolve nessas coisas, porque é Estado, política é coisa do diabo. E, de fato, tem se tornado por causa de pessoas que pensam assim. Política é vocação, é profissão e deve ser encarado assim, e crente tem que estar lá. Graças a Deus por isso, alguns entenderam isso. Estão pagando o preço. Óbvio. Haja visto o caso de Deltan Dallagnol, Nicolas Ferreira e companhia. Adoram o slogan separação entre igreja e Estado, que é muito distorcido em seu uso. As pessoas não entendem ainda o que é essa ideia de separação de igreja e Estado. Quanto mais o Estado invade a autoridade da família e da igreja, mais as pessoas gemem. Isso é fato. Quanto mais o Estado quebra essa barreira, quanto mais ele entra dentro das famílias, dentro dos lares, mais nós sofremos. E daí vem a orientação bíblica para a gente orar pelos nossos governantes. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Né? É óbvio que não está colocando aqui Deus como o presidente de cada país, mas como soberano, como a gente aprende em Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Enquanto a efervescência política estava desmoronando, Deus está no trono, controlando a tudo e a todos. Terceiro e último grupo, reconhece tanto o governo do Estado quanto o de Deus, mas acreditam que a autoridade terrena tem precedência sobre a autoridade celestial. Esse aqui inverte, percebeu? Você tem o Estado controlando tudo e você tem Deus. Só que assim, o Estado está acima de Deus. Deus é nas questões particulares, coisas de religião, fica lá. Isso é estratégia de Satanás, tá bom? É utilizado há muitos anos. Religião, essas coisas, a gente não discute. É da vida particular. Agora, política, né? Assim, coisas mais elevadas do Estado, ciência,
tecnologia, não. Aqui a gente discute, a gente trabalha essas questões. Um grande equívoco também. Se a lei de Deus contradiz a lei terrena, então a lei da terra deve ser obedecida. Entendeu a inversão? Ok, pastor, o que a gente faz com isso? Perceba o que Pedro e João estão fazendo. Olha aí. A visão de Pedro e João reconheceu a autoridade da instituição e do Senhor. Nós reconhecemos o Estado. Nós conhecemos governadores, prefeitos, presidente da República, independente se ele tem 10 ou 9 dedos. A gente reconhece. Se ele está lá, Deus colocou ele lá. Oh, Jesus, como essa verdade dói, sobretudo nesses dias. Se ele está lá, Deus permitiu ele estar lá. Temos a obrigação de tratar a autoridade terrena com respeito, honra e obediência. Até orar por ela, a gente tem que fazer isso. A autoridade delas vem de Deus. Os discípulos mostraram respeito como? Vocês veem os discípulos falando aqui assim, ó. Poder para o povo! Libertem o povo! Você não vê. O que os discípulos fazem? 40 anos, foi curado. Vocês decidam agora. É verdade ou não é? Então vocês, ok, tem algo, né? Vamos investigar mais, mas assim, o que a gente faz agora? A prova está aqui. Beleza. O cara foi curado, mas vocês podem ir. O povo está batendo aqui na porta, vocês podem ir. Mas para de falar desse Jesus, ok? A gente já viu que ficar falando dele não traz, né, benefício para a gente. O que eles fazem? Gente, aí não. Olha o que o verso diz. Verso 17. Mas que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-os, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que, verso 18, que gente, percebam, absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, do que a Deus. Os discípulos batem no peito e mandam de volta para eles e diz assim, julguem isso, é lícito? É praticável isso que vocês estão me pedindo? Como? Obedecer vocês e não a Deus? A dica, crianças, ainda que o papai e a mamãe diga para você desobedecer a Deus, obedeça a Deus. E agora, pais, o que vocês fazem com isso? Ensinem o que vocês aprenderam hoje. Crianças, com isso eu não estou dizendo que você tem que desobedecer o seu pai e a mamãe em tudo. Mas esse é o único aspecto de alguns complexos que vocês vão aprender no decorrer do tempo. Se o seu pai e a mãe dizem para você desobedecer a Deus, você não desobedece. Difícil lidar com isso, queridos? Difícil educar filhos com esse discurso? Difícil educar filhos com o Evangelho? Mas qual é a nossa missão que nós aprendemos aqui na escola dominical hoje? A gente tem que fazer discípulo. Não somente os pequenos, mas os jovens, os velhos, todos aqueles que o Senhor nos der. Precisamos fazer discípulo. E o bom discípulo é aquele que faz discípulos, ensina o discípulo a fazer discípulo. Percebeu? Verso 20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram. Eles não se contiveram. Ok. É o seguinte, se vocês fizeram isso, vai apertar para o lado de vocês. Sabe? Sinto muito, vou continuar pregando. Eu concluo, queridos, com duas questões aqui para a gente refletir. A primeira delas é que um grande e famoso pregador do século passado, chamado Peter Cartwright, era um grande pregador metodista, né? Numa manhã de domingo, a igreja dele lotada,
e era famosa a igreja dele, de repente entra o presidente dos Estados Unidos. O presidente era o presidente dos Estados Unidos. Entra na igreja, senta num lugar de destaque, correm lá atrás para falar com ele e diz assim, olha, assim, a gente conhece o seu discurso, dá uma amenizada só hoje, o presidente está aí. Quem sabe, se você for, ameno, ele se converte. Já pensou o presidente da República se convertendo? Aí ele, ok. Ele inicia a pregação falando assim, eu entendo que o presidente, Andrew Jackson, é o presidente mesmo dos Estados Unidos, está aqui. Pediram-me para vigiar nas minhas palavras. Deixe-me apenas dizer, Andrew Jackson vai para o inferno, se ele não se arrepender dos seus pecados. Tinha discurso mais ameno que esse. Andrew Jackson olha para ele no final do culto, as pessoas ficaram injuriadas, os presbíteros brigaram com ele. Mas pastor, como é que o senhor faz isso? A igreja toda ali querendo, fazer aquela média com o presidente da República. Aí o presidente chega para ele e diz assim, se eu tivesse meia dúzia de homens como o senhor, nós chicotearíamos o mundo inteiro. O presidente não se importou com o que ele falou, nos termos que os irmãos estavam pensando. Mas ele entendeu a pregação do Evangelho. Se converteu, é outra coisa. Queridos, a coragem e a fidelidade de Pedro e João trouxeram o Evangelho até nós, até eu e você, aqui, no Itaim Paulista, onde quer que você tenha se convertido. A verdade do Evangelho. Essa resistência que Pedro e João iniciou aqui, alimentado, nutrido por muitos outros irmãos, fez com que o Evangelho chegasse até você hoje. Aproxima-se cada vez mais o momento de perseguição, a oposição do Evangelho. E muitos de vocês não estarão aqui quando essas coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque tem medo. Porque preferem seus empregos do que a Cristo. Porque preferem sua tranquilidade do que a Cristo. Queridos, algumas orientações, uma lista bem básica assim. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que o homossexual vai para o inferno, vai para o inferno. Se a Bíblia diz que qualquer pessoa que contraria a Escritura vai para o inferno, ela vai para o inferno. Não negocie isso. Não retire a beleza do discurso da palavra. Não retire a autoridade da palavra no seu discurso, na sua vida, com seus filhos. Você vai pagar o preço, e talvez seja um preço alto demais, que nós conhecemos na Escritura como lago de fogo e enxofre. Se a Bíblia chama de imoralidade, então é imoral. Se a Bíblia diz que está certo, está certo. Se a Bíblia diz que temos que confiar nela, confiemos. Pois o objetivo, em todas as circunstâncias de conflito, deve ser o Redentor. Deve ser causar em você uma luta, uma perseverança, como vimos na liturgia. Jesus, o exemplo de perseverança. Jesus, aquele que resiste à sociedade, aquele que resiste ao status quo. Sim, somos chamados a dar honra a quem é devida. Somos chamados a orar pelo presidente, para respeitar o policial militar, para respeitar os professores, respeitar os pais, sim. Toda autoridade foi estabelecida por Deus, pagar nossos impostos devidos, tudo isso deve ser praticado por nós. Mas se um desse apenas te levar para distante do Senhor, você não deve obedecer. Acima de tudo, porém, somos chamados a ser cidadãos do reino do Senhor Jesus Cristo e a viver por Ele. Aquele homem que eu citei no início, Martin Niemöller, escreveu um poema que se tornou famoso. Em 1966, ele ganhou um prêmio de paz, porque ele escreveu o seguinte. Tem muitas variações, porque ele usou esse poema em várias situações e aplicações. Mas o princípio é bem claro. Ouça. Quando os nazistas vieram buscar, só relembrando,
era um pastor luterano, crente no Senhor, pregando o evangelho, e foi preso. Ele escreveu: o nazismo, tá bom? Só para relembrar. Adolf Hitler, ok? Ele escreveu o seguinte: quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando os nazistas prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era social-democrata. Quando os nazistas vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando os nazistas vieram buscar os cristãos das mais variadas vertentes, eu não disse nada, porque eu era protestante. Quando os nazistas vieram buscar os judeus, eu não disse nada, eu não era judeu. Quando os nazistas vieram me buscar, eu não podia dizer nada, porque ninguém era por mim. Quando você se omite, quando você insiste nessa vida de prostituição que você tem levado só aí no seu mundinho, achando que Deus não está vendo, quando você insiste a viver numa vida distante do Senhor, em vários aspectos, quando você vive a sua avareza, quando você vive a sua gula, quando você vive a sua imoralidade, quando você vive uma postura de indiferença aos seus irmãos na fé que estão sofrendo, quando você vive a indiferença de não caminhar em fidelidade, numa vida de intencional de pregar o Evangelho, você está assumindo a postura de que quando vierem buscar os fiéis, você não será encontrado no meio deles. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a igreja do Parque Veredas acorde para pregar o Evangelho. E que a gente não tenha mais condições de permanecer aqui, nesses bancos. E outros lugares maiores. Se não for lugar, escondidos, nas casas, mas pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Teus filhos, ó Deus, lá no passado, entenderam o chamado e, olhando para o Cristo, seguiram o Seu exemplo. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho chegou até nós e fez com que a nossa vida fosse transformada. Obrigado, Senhor, pelo nosso discipulador, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa no trabalho que um dia falou do Senhor para nós. Aquele pai, aquela mãe que orou, Senhor. Aquele amigo que apresentou uma nova perspectiva de vida. Não um estilo de vida qualquer, mas apresentou a vida em pessoa, o Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Porque um dia, Senhor, numa escola obscura, ó Deus, perdido entre tantos alunos, o Senhor usou, Senhor, aquela professora para falar de Ti para mim. Usou, Senhor, aqueles irmãos da igreja do Itaim Paulista para me pastorear, Senhor. Usou, Senhor, pessoas, Senhor, que passaram na minha vida e transformaram a minha história, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor levanta, Senhor, os remanescentes fiéis para permanecer fiéis e anunciar o Teu reino. Obrigado, Pai, porque assim o Senhor chamou a minha mãe, que desde cedo, Senhor, orava, Senhor, por mim. Desde cedo, Senhor, chamava, Senhor, insistentemente para ir à igreja. Desde cedo, Senhor, o Seu Evangelho estava sendo apresentado. Obrigado, Pai, por esses irmãos, cada um dos irmãos que anunciaram o Evangelho para os meus irmãos aqui. Cada um dos irmãos que entenderam que resistir era necessário. E essa necessidade, Senhor, ainda continua urgente. Ajuda, Senhor, agora que nós somos discípulos, a fazer discípulos. Ajuda, Senhor, a despertarmos, Senhor, urgentemente para falar de Ti para as outras pessoas em todos os momentos.
Ajuda-nos, Pai, a entender que a dor que passamos, ó Deus, deve ser combustível para nos aproximar ainda mais de Ti, e falar de Ti para as pessoas, pois ela é certamente passageira, mas o inferno não é. O inferno não é, Senhor. O justo lugar de condenação não é, ó Pai. Por isso nós suplicamos, ó Deus, por aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquele filho, Senhor, que está distante dos Teus caminhos. Quantas pessoas, Senhor, têm caminhado para o inferno? Nós preocupados com o emprego, Senhor, com roupa, com a casa que vamos comprar, Senhor, com o carro que vamos trocar. Ajuda-nos, Pai, a entender a urgência dessa mensagem e a não nos desesperarmos, ó Deus, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto as trombetas não soam, o Senhor se apresenta misericordioso. Converte, Senhor. Transforma, Senhor, cada pessoa que meus irmãos estão pensando agora, Senhor. Intercedendo, Senhor. Suplicando há tantos anos, ó Pai, pregando há tantos anos, Senhor. Converte, Senhor. Chama, Senhor, para a luz, como um dia o Senhor fez conosco. Que o Senhor Jesus Cristo brilhe para eles, ó Pai. Que a luz do Teu trono de justiça seja tão forte para eles como é para nós hoje. Que pensemos, sonhemos, projetemos, ó Deus, organizemos as nossas vidas, nossos sonhos, nossos projetos, porque a Tua palavra nos ensina que devemos ser e fazer assim, ó Deus, mas que não nos esqueçamos do principal, não nos esqueçamos do Senhor, como outrora, Senhor, Teu povo no passado. Ajuda-nos, Deus. É o que nós oramos, no nome do Cristo Jesus. Amém. Ó Igreja do Senhor Jesus,